Bem-vindas a mais um episódio do Pod Evas, porque as Evas aqui podem tudo. E a convidada de hoje, Gabriele Ferreira Paulo, minha irmã querida, vai falar com vocês sobre direito de marca, sobre como a parte legal da nossa empresa, né? Legal, que a gente odeia. Faz toda a diferença aí no desenvolvimento do seu empreendimento. Gabi, muito bem-vinda aqui ao Pod Eva. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Gente, vamos lá. Quem aqui tem a sua marca registrada? Muitas vezes as pessoas deixam isso pra lá, né, Gabi? Elas colocam como uma coisa que não precisa. E a gente tem relatos dentro do próprio Eva de que, né, já tiveram problema, tiveram que trocar a fachada, tiveram que mudar toda a sua estrutura, até alunas minhas, gente. Então, é um caso real. E eu queria, Gabi, que você falasse para as meninas, né, para as Evas, como que elas podem buscar essa parte de registrar a marca, o que que elas precisam se atentar na hora que elas vão fazer esse registro de marca. A marca é a identidade da empresa, né? Então é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta atenção, fala, mas é meu nome mesmo, ninguém vai usar. Só que quando a sua marca começa a ter uma certa evidência, as pessoas, elas às vezes querem se aproveitar. Tipo, essa marca aqui já funcionou, então eu vou, se não tem registro, ela vai lá e registra. E não tem o que fazer, né? Porque só é dono quem registra. Então, se você usa a marca há muito tempo, mas outra pessoa registrou na sua frente, a marca não é sua. E aí, tudo que você investiu ali naquela identidade vai ter que tirar. Então, você muda logo, muda fachada, muda tudo. E surge até um desespero, né? Porque você vai ter que criar uma identidade toda nova. Então, é legal procurar um profissional que faça o registro. É mais fácil com um profissional, porque ele vai fazer todo um acompanhamento. Se precisar fazer algum tipo de recurso, ele vai fazer. Em questão de registro de marca, acontece muita fraude. Então, começa a disparar boleto no seu e-mail. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o sistema lá, ele não gera nenhum boleto. Quem gera o boleto é você, quem paga é você. Então, você não vai receber boletos assim por e-mail. E acontece muito nessa questão da fraude. Alguns clientes meus já me mandaram, Gabi, tô recebendo um monte de boleto por e-mail. Aí eu sempre aviso, não paga, é fraude. E acontece das pessoas saírem pagando assim, porque ela assusta, porque no e-mail acaba falando que se ela não pagar em tantos dias, o registro não vai se consolidar. E aí a pessoa sai pagando, e são valores altos que eles mandam, né, de fraude. Então tem que tomar muito cuidado. O registro, ele pode ser feito você por conta. Só tem que tomar alguns cuidados, assim, para acompanhar certinho. É legal entrar toda semana. Não precisa de um especialista, mas o especialista, ele vai ter mais cuidado com a sua marca. Vai fazer todo o acompanhamento, então se torna mais fácil. Mas se a pessoa quiser fazer sozinha, dá também. Gente, quando vocês vão decidir pela sua marca, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por quê? A marca, depois que ela é registrada, ela fica a mesma ali, bonitinha, por 10 anos. Ela é validada por 10 anos. Isso, aí você tem que fazer a renovação. Depois desses 10 anos, você paga uma taxinha de novo para renovar essa marca. Então, pensa. Você, a hora que... Não tem uma coisa assim, mudei de ideia. Era isso. Não, quero de... Tudo tem que ser levado em consideração. Então, Gabi, quais são os detalhes que a gente precisa se atentar na hora que vai fazer o registro da nossa marca? O nome, principalmente, né? Tem que fazer ali uma pesquisa de viabilidade para ver se esse nome já está disponível, né? Para não investir um dinheiro e aí depois chegar no final, o registro não ser deferido. As cores da marca, porque a gente consegue registrar a cor também. Então, é legal você pensar aí a identidade visual, a cor que você quer colocar, que a cor também vai passar uma mensagem para sua marca. Tipo de letra, então, quando a letra é mais ornamentada, a gente coloca ali no registro também. Então, por exemplo, aqui a gente está aparecendo aí o logo do Eva. Não é só a Eva. Então, esse Vzinho desenhado, ele entra também no registro de marca. Sim. E também aqui no Eva, no caso, não tem um símbolo específico, mas o símbolo a gente também coloca. Então, às vezes, sei lá, a marca tem um leãozinho, uma flor, a gente registra esse símbolo também. E aí, vou trazendo os questionamentos que eu tenho, tá, gente? Que eu acho interessante. Eu, como empresária,
e dona de várias empresas, já passei por muita coisa. Então, quando eu trouxe a parte da odontologia, eu não tinha registro de marca. Eu fiquei por muito tempo usando o meu nome, que era Odonto Maris, sem registro de marca. Eu passei a fazer o registro, minha irmã ainda não fazia essa parte, né? A gente tinha 10 anos de diferença. E eu só fui registrar porque uma empresa veio, tipo, meio que como uma forma de ameaça, falar assim, olha, se você não registrar a sua marca, outra pessoa pode usar. E aí foi naquele momento que foi uma virada de chave pra mim, porque eu falei, como assim registro de marca? Eu nem sabia que tinha que registrar a marca. E como o nome que a gente usa é o sobrenome da minha mãe, né? Odonto Maris é dela. Falei, ninguém vai colocar. E não, e existe, a gente já reivindicou a marca, porque como a gente tem o registro, a gente já reivindicou a marca de um consultório que tinha lá na Bahia. É que o registro da marca, ele é nacional, né? Então, dentro do país, ninguém pode ter uma marca igual à sua dentro do mesmo setor. Então, pode existir uma outra empresa que chama Maris, mas, por exemplo, em transporte. Mas, dentro do seu setor, ela vai ser única nacional quando o registro é deferido. Algumas coisinhas que podem acontecer é quando o nome ele é muito comum. Então, por exemplo, o Eva é um nome muito comum, de Adão e Eva. Então, vai ter nomes parecidos. Tem o grupo Eva, né? Da banda Eva. Então, vai ter nomes parecidos por ser um nome usual. Mas quando são nomes muito específicos assim, aí ele se torna único. E tem marcas também que são muito grandes. E aí, nesse caso, não vai ter em nenhum outro setor. Ela vai abranger todos os setores, que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. Não tem nenhuma outra marca que vai ter o nome Coca-Cola. Nike. Nike. E a Coca-Cola mesmo, ela desenvolve em outros setores. Roupa, acessório. Mas não vai ter nenhuma outra marca com esse nome porque ela é muito grande. Então, pode dar confusão de você criar alguma coisa com o nome e associarem direto a essa marca. Mas o usual é ser por setor. Então, gente, marca é muito importante no seu negócio. Então, não negligencie, porque pode te dar um trabalhão e um custo danado também depois. E na hora de trazer para a marca, a Gabriele falou, a questão da cor, o que você quer mostrar com a sua marca. Então, tudo isso vai remetendo ao que você quer mostrar de imagem com a sua empresa. Então, o Eva, a gente tá passando ali por um processo de transição, que ele era muito mais voltado pro rosinha, tudo. E a gente, depois do evento, a gente gostou muito dessa vibe preta. O preto é fácil, né? Ele é muito fácil. Que tem isso também. Aqui eu vou colocar uma experiência minha mesmo. Como é difícil, que o tom do rosa do Eva era um tom específico. E como era difícil fazer post. Porque eu falava, gente, parece que esse feed nunca tá organizado. Eu sou perfeccionista, né? Então, eu ficava sentindo aquilo. E o que acontece quando a gente tem essa... mudança de cor. Tem alguma coisa que interfere ou... Assim, é legal que o registro já seja feito com a cor certa, a cor que você utiliza predominante, né? Uhum. Mas... óbvio que se o nome tá registrado certinho, o logo certinho, essa mudança de cor não vai influenciar, assim. Mas a cor da marca, ela passa a identidade, ela transmite uma mensagem. Então, o rosa no início fazia muito sentido pro Eva, porque passava essa feminilidade. O grupo é um grupo de mulheres, então traz esse aspecto. Agora, ele já é um grupo mais consolidado, então o preto, ele traz mais força, mais elegância, luxo, né? Preto com dourado é luxo. Então, você traz uma outra proposta para a marca. Então, a cor, ela vai trazer a mensagem que você quer passar para sua marca. Então, é legal pensar direitinho na cor para passar a mensagem certa da sua marca. Mas no registro específico, é legal registrar com cor para já deixar certo. Mas se você mudar a cor ali ao longo do tempo, não vai influenciar tanto. Agora, o nome, sim, o nome vai influenciar. Ai, não tem jeito. Não tem jeito. Uma outra questão também que é legal de a gente ressaltar é que o nome por si só não dá direito a todos os segmentos. Isso. Então, por exemplo, eu tenho a marca do Eva, mas o pó de Eva já é outra coisa.
E até porque, nesse caso, são nomes diferentes. Mas só de ter o EVA ali EVA, com... Não considera. Não considera. Você vai registrar, porque a gente chama de lista de classificação. Então, dentro do registro, você tem a lista de produtos em si e de prestação de serviço. A gente vai registrar por categoria. Então, o EVA, ele está ali registrado numa categoria de treinamento, de evento, é um setor. Mas o podcast, ele é um outro setor, entra mais numa categoria de comunicação. Então, são setores diferentes, cada registro é um. Então, até poderia usar o mesmo logo, por exemplo, mas com um nome diferente, ou o mesmo nome com logo diferente. Porque como é a mesma proprietária, não vai ter uma reivindicação por aquilo, mas vai ter que ser registros separados. Certo, meninas? Entenderam? Então, dá pra fazer sozinha? Dá. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. E tem que ficar um pouco atenta também às fraudes, ao passo a passo. Não pode simplesmente colocar lá e largar. Mas, se você optar por fazer sozinha, né? Pesquise um pouco também, se informe, para não ter nenhum imprevisto, né? E não, às vezes, gastar mais do que deveria. Às vezes, acaba pagando mais do que ia pagar se você fizesse com alguém profissional. Gente, vou aproveitar a Gabriela aqui para vocês, tá? Eu vou aproveitar ela aqui. Na parte nossa de funcionário, porque comecei sozinha, empreendendo, mas a gente vai galgando outros passos ali, a nossa empresa vai crescendo e a gente precisa ir colocando o colaborador para fazer parte da nossa equipe. Como que funciona? Porque muitas vezes as meninas querem colocar alguém para estar lá colaborando, mas de forma informal, porque tem medo de ficar muito caro, né? No Brasil, principalmente, a gente fala, a gente paga o salário para o nosso funcionário e esse salário é como se ele saísse o dobro na folha de pagamento. Então, se o salário é R$1.000, a gente gasta com o funcionário como se fosse praticamente R$2.000. O que influencia e o que você falaria aí para elas em questão de deixar na informalidade, né? O que pode acarretar aí de dano para a empresa em questão de processo mesmo? O trabalho, quando você contrata informal, o prejuízo ele é futuro, né? Porque se ele é informal, mas ele trabalha como se fosse um funcionário, ele cumpre ordem, ele recebe salário, ele tem data certinha para ir trabalhar. Então, ele é considerado um funcionário, se você só deu outro nome. Então, o seu prejuízo é ali na frente quando você sofrer um processo. Porque tudo que você não pagou, todos os anos que ele prestou esse serviço aí para você vai pagar judicialmente, com correção monetária, juros e tudo certinho. E acontece, né? O funcionário, ele não vai entrar com a ação para pedir uma coisa. Ele já está entrando com a ação, então ele vai pedir tudo. Então, tudo que foi atrasado, ele está pedindo ali na ação. E acaba sendo um valor muito alto para pagar de uma vez. Então, quando você contrata um funcionário certinho, regularizado, você vai... É um custo, mas você vai pagando aos pouquinhos por... Um custo diluído. Um custo diluído. E, na verdade, é o certo, né? Você está fazendo tudo dentro da lei. É o certo que aquele funcionário receba as vantagens de um emprego. Então, os benefícios, que aí depois, mais para frente, quando ele sair da empresa, ele vai ter o FGTS, tudo certinho. Então, tem que fazer o certo. Por mais que exista um custo um pouco maior, a longo prazo é um benefício maior para sua empresa. Tem alguma brecha? Por exemplo, não sei se eu quero ficar... eu não sei se eu realmente vou colocar um colaborador. Ou, eu quero só por uma temporada, final de ano. Tem uma flexibilidade. Vários tipos de contrato, né? Então, você pode ser um contrato por tempo indeterminado, que é o que a maioria das empresas fazem, que é ali o funcionário que está contratado à sua disposição. Tem um contrato temporário, que aí você precisa de uma empresa intermediadora ali, você não contrata direto, mas tem uma empresa que fornece esse funcionário para você. Mas aí ele vai ficar ali 3 meses prestando um serviço. E o freelance? O freelance é um prestador de serviço. Você contrata ele para fazer um serviço específico. Então,
vamos supor, tô reformando a minha empresa. Você vai contratar um freelance ali para fazer a reforma da sua empresa. Ou um motoboy que vai entregar a roupa da minha empresa. Ele pode ser qualquer motoboy, não é uma pessoa específica, não tem essa pessoalidade. Então, se você não puder ir, eu chamo outro e tá tudo bem. Isso é um freelance. Agora, quando só aquele funcionário pode exercer a função, ele não é um freelance, ele é seu funcionário. Então, você vai especificar os tipos de contrato. Pode ser temporário, pode ser intermitente, que é normalmente hotel que faz isso. Alta temporada, a pessoa vai lá, presta esse serviço e depois ele fica livre para trabalhar em qualquer outro lugar. Você chama de novo quando voltar a alta temporada. Que é mais final de ano, férias, que os hotéis ficam mais em alta, né? Então, você vai pesquisar o melhor tipo de contrato para sua empresa. Não necessariamente vai ser um contrato esse a longo prazo. De carteira. Então, ó, gente, tem algumas formas de ficar dentro da lei sem prejudicar, né, ali no futuro. Gostei dessa dica. Tipo, você não sofre agora. Vai sofrer no futuro, talvez, né? Porque aí mas você vai é muito provável, né? Porque a pessoa, quando ela é demitida ou quando rescinde o contrato, né, do funcionário, ele deixa de receber muitos benefícios, porque o valor da rescisão seria um valor alto, o FGTS, aviso prévio. Então, ele acaba se vendo prejudicado, e aí a maneira que ele encontra vou entrar com uma ação. Então, a chance de ter uma ação é grande, e aí o custo é muito alto nessa ação, porque você vai ter que pagar todos os atrasados. Um funcionário que ganhava consideravelmente bem e ficou ali 5 anos, 6 anos na sua empresa, você vai pagar por tudo que você não pagou antes. Então, o ideal é que seja um contrato regularizado certinho. E olha, o direito preventivo. Porque, normalmente, eu também tinha essa cabeça, tá? Então, tô compartilhando aqui minhas dores reais com vocês. Na nossa cabeça, o que a gente pensa? Eu vou pedir ajuda ou ir atrás dessa parte legal somente quando eu tiver um problema. E ao longo dessa trajetória, né, faz 11 anos já que eu empreendo, eu percebi que se a gente tem um contrato mais estruturado, se a gente pensa no antes, é muito mais fácil na hora que acontece alguma coisa, a gente estar respaldada. Então, como que funciona para a pessoa ter essa assessoria, né? Que, lógico, ela é minha irmã, então eu tenho essa proximidade. Mas como que funcionaria para uma pessoa ter essa assessoria, esse respaldo? Tipo, eu quero um direito preventivo. O que eu preciso instaurar aqui na minha empresa? Quando a empresa decide por um direito preventivo, ela vai pagar mensalmente ali um advogado. Então, o advogado ele vai dar todo o respaldo que a empresa precisa. Preciso de um contrato, esse advogado vai fazer um contrato. Ou tive alguma ação, vamos resolver a ação judicial. Estabelecer um acordo, esse advogado vai fazer essa parte. Então, contratar um advogado, aí você como se fosse um funcionário da sua empresa. Você vai pagar mensal ali para ele e ele te dá consultoria. Então, vai resolver os problemas da sua empresa e conciliar antes de acontecer algo pior. Então, eu sempre falo, o contrato nunca é demais, porque você corta todas as brechas. Vai estar tudo estipulado no contrato. Contrato, no seu caso, que é a odontologia. Você faz um contrato com o seu paciente antes dele fazer o procedimento. Então, tá tudo estipulado. O paciente assinou, ele concordou com os termos. Então, ele sabe, é bom, eu falo que é bom para as duas partes. Sim. Você com a sua obrigação do que você tem que entregar e a pessoa ciente do que ela vai receber também. Então, não abre margens para falar que não era bem isso. Tá estipulado, a pessoa assinou, concordou. Então, fica tudo certinho. E aí, a empresa que ela tem um advogado já, que é um funcionário mesmo, né? Que ali todo mês vai auxiliando, ela vai estar sempre respaldada, porque qualquer probleminha, ou antes de acontecer qualquer problema, ela vai perguntar, o que eu posso fazer, né? Que é o que a Diana faz. Sou obediente, gente. Ela é uma ótima cliente. Nessa sua trajetória, a minha irmã é super nova, mas ela já tem uma trajetória aí gigantesca. Trabalhou no Ministério Público, né? Tem o próprio escritório, empreende. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque
a partir do momento que ela se tornou mentora dentro do Eva, ela fala que plantou uma sementinha. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi estruturar a sua própria empresa, né? O que você falaria aí para as meninas. Como é uma empresa bem recente, não é uma empresa que você se dedica exclusivamente, né? Porque, vamos dizer assim, sua renda principal vem do escritório de advocacia. Como é conciliar as duas e como que foi essa chaminha aí para empreender? Eu tava na comodidade, né? Eu trabalhava para 2 escritórios e tava bom, mas eu me via estagnada, do tipo, vou fazer só isso o resto da vida? Eu vou trabalhar para alguém, o resto da vida vai ser isso? E por mais que você receba um salário ok, não é o que você não vê crescimento, desenvolvimento. Então, quando eu comecei a dar mentoria, eu via as empresas das meninas crescendo. O olhinho brilhado, tipo, eu tô abrindo meu próprio negócio, eu tô mudando minha vida, me transformando. E aí você sente vontade de fazer o mesmo, porque você fala, gente, as meninas estão crescendo tanto com algo que eu tô ensinando, por que eu não posso transformar minha própria vida? Por que eu não posso crescer tanto quanto elas, né? Então foi um despertar, assim, tipo, eu queria crescer também. Não quero só ensinar, eu quero fazer por mim também. E aí eu fui saindo aos poucos, que eu sou um pouco medrosa, assim. Aí eu saí primeiro de um escritório, passou mais um tempinho, saí do outro e abri o meu escritório de advocacia. E a da minha loja, né, da Taurus, era porque eu tinha vontade de empreender no ramo de loja mesmo, desde novinha. E era uma coisa diferente, um lado criativo, porque o escritório ele é mais rígido, né, exige mais, assim. E a loja é um outro lado meu, um lado mais divertido. Então, aí foi para esse ramo também. É linda, gente, a loja. É uma marca maravilhosa, chama Taurus Company, por conta do signo dela. E a marca, ela registrou, né? Pensou na marca, pensou na cor. Um Tiffany com dourado, tem um fundinho preto. Então, veio e trouxe muito da sua personalidade também. Então, eu vivo de preto. A gente já vê aqui no podcast que ela está de preto. Eu tô tentando mudar, mas é difícil. Quase todas as palestras ela tá de preto. Então, né, você gosta dessa cor. E então, é legal a gente pensar que a gente pode sair um pouquinho fora da caixa. Não precisa ser... o que eu me formei é o que eu tenho que ser pro resto da vida. Dá sim. Então, olha... Mais uma chavinha aí para vocês colocarem, que a gente pode ser mais de uma. E a gente tem, sim, que sair fora da nossa caixa e se inspirar. Olha, ela ali como dando uma aula específica, né? Sobre o direito do seu funcionário, do consumidor. Vendo a movimentação, plantou aquela chaminha e fez crescer ali praticamente 2 empresas num curto espaço de tempo. Porque o Eva mesmo tem 1 ano e meio. Então, é legal a gente pensar que como a nossa vida não é uma linha reta. Às vezes a gente se imagina, eu nasci nessa família, me condicionaram a fazer faculdade e trabalhar para outras pessoas, que é o que normalmente a gente encontra nos lares. Para você vencer na vida, você tem que estudar, arrumar um bom emprego e não ser demitido. E por isso que falam tanto de concurso público, né? Presta concurso, porque você vai ter estabilidade, segurança. Mas o que é estabilidade? O que é você ser feliz no final das contas? Porque você podia ter ficado lá no seu escritório, ganhando e fazendo só o seu. Empreender dá trabalho. Dá trabalho. Mas é muito gratificante. Você vê... São frutos do seu esforço diário mesmo. Então, plante aí essa sementinha, vocês que estão assistindo. Às vezes você tá ali no CLT. Gente, não tô estimulando ninguém a largar emprego, tá? Mas se você não está satisfeita com o que você faz, se você não está satisfeita com a vida que você está levando, entenda que tem outras possibilidades que você pode seguir aí, pode fazer, pode acontecer. E o céu é o limite. Fazendo com paixão, a gente consegue alcançar grandes coisas. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionário, sobre a parte da hora que você recebe seu cliente e os direitos que
que ele tem? Porque a gente escuta muito no empreendedorismo. O cliente tem sempre razão. Tem realmente sempre razão? Não. É um depende? É um depende. No direito é sempre um depende. A justiça é cega? Brincadeira, Não. gente. A justiça tem problema como em qualquer outro país, né? A gente foca muito nos problemas aqui porque é onde a gente mora, no Brasil. Mas todos os países têm problema. A gente vê os últimos casos aí que saem no jornal, a gente vê como tem problema lá fora também. Uhum. Mas o cliente, ele não tem sempre razão. Tem o Código do Consumidor que respalda o cliente justamente porque ele é a parte mais fraca da relação, assim como no direito do trabalho. Mas, dentro da lei, você vai lapidando os direitos do cliente, né? As pessoas, elas pensam, por exemplo, eu comprei um produto e eu tenho direito à troca. Não, o direito à troca é um mimo que as lojas dão, uma cortesia. Porque a troca, na verdade, ela só existe, aquele prazo de 7 dias para troca, quando você compra um produto por meio digital, né? Que até no direito do consumidor ele fala por telefone ou internet. Telefone porque na época a internet ela não era tão em alta, né? Uhum. Quando o código foi feito. Mas é porque você compra digitalmente, então você não tem conhecimento de como é aquele produto na realidade. Você vai receber. Que às vezes o tecido não era da maneira que você imaginou, a textura, tudo. Por isso que você tem esse prazo aí de 7 dias para troca. Mas quando você compra o produto numa loja física, esse direito ele nem existe. Então, o cliente ele não tem sempre razão. Se ele chegar numa loja física e falar, eu quero trocar, o dono da loja ali, o funcionário, ele não é obrigado. Mas, normalmente, a gente concede um mimo, uma cortesia e faz a troca ali, até no prazo de 30 dias. Mas tem brechas na lei, tem que considerar várias coisas. Não é assim, é porque o cliente falou, e pronto, acabou. Não é. Uhum. Vai muito também, gente, da gente saber lidar com o cliente. Empreender, a gente vai ter problema todos os dias. Não tem jeito. A gente lida com pessoas. Tá respaldado dentro do direito do consumidor ajuda e muito, né? Você seguir ali as regras, tudo. E ter também, né? O direito, o código, ele precisa estar físico no seu estabelecimento. Isso é um direito e um dever nosso quando a gente empreende em local físico. Sim. Então, a gente tem que atentar a alguns detalhes, mas entenda que o seu cliente, para ele se manter com você, algumas vezes você vai precisar abrir certas exceções. Não é só o que está na lei. Sim. Então, por exemplo, a pessoa veio e comprou na loja física, não é um direito dela a troca. Mas por que você não vai trocar se está tudo ali certinho, com a etiqueta, novinho, ele não usou, não tem nenhuma avaria? Então, a gente tem que estar dentro da lei, mas ao mesmo tempo a gente tem que se colocar no lugar do outro, colocar você como consumidor, como você gostaria de ser tratado. Essa empatia faz o cliente continuar com você, né? Não é porque não foi estipulado na lei que você não precisa fazer. Isso faz a captação de cliente permanecer, né? Você captou, mas ele tem que continuar comprando. Às vezes é uma regalia que você dá que vai fazer esse cliente continuar, ficar e gostar da sua loja. É um detalhezinho, não vai custar nada pra você às vezes, né? Eu posso chamar, né, de apelido, né, gente? É que eu posso. Com a irmã pode. Como que eu e ela, nós somos sócias. Pode abrir aqui, tá? E eu vou ser sincera, hein? Vai ser sincera. Como que foi pra você? Porque dessa trajetória, tipo, faculdade, empreender sozinha, trabalhar pros outros. Como que é a hora que você passa a ter que dividir, assim, vamos dizer, tomada de decisão? O que você falaria aí para quem empreende com sócio? Gente, eu sou muito chata. E eu posso falar, assim, tranquilamente, que eu sou muito chata nessa coisa de dividir funções. Mas por ser com a minha irmã, fica um pouco mais fácil. Porque eu confio muito em você, você empreende há muito mais tempo que eu, então é uma pessoa que eu sei que faz as coisas certinho e que é tão rigorosa quanto eu. Mas eu acho que empreender com sócio é confiança.
Porque é a pessoa que vai dividir tudo ali, o lucro, a despesa, a dor de cabeça. Então, tem que ser uma pessoa que você confia muito, que você sabe que ela tem o mesmo propósito de empresa que você, para que os objetivos da empresa estejam alinhados. Não adianta um sócio que quer X e você quer Y. A empresa não vai crescer, porque os objetivos são diferentes. Então, tem que ser alguém que goste das mesmas coisas que você, que tenha o mesmo objetivo alinhado, para que o objetivo final seja alcançado. E legalmente, como que a pessoa, a hora que vai montar uma sociedade, ela precisa se respaldar legalmente? Porque ninguém entra numa sociedade querendo desmanchar. Mas a gente vê aí muitas sociedades que elas se desmembram por vários motivos. A pessoa acha que tá trabalhando mais que o outro, ou as funções não estão bem definidas. A gente consegue colocar até isso num contrato ou não? Consegue. Quando você faz o contrato da empresa, aí você vai estipular a porcentagem de lucro que é para cada um, a função de cada um, se vai ser um sócio apenas investidor, um sócio administrativo. Então, você divide ali a categoria de cada um e quanto cada um vai receber pela sua função dentro da empresa. É legal deixar tudo especificado para não ter briga depois, né? Então, tipo, tá estipulado, é 50-50. Eu aconselho, né? Quando é uma sociedade, assim, só 2 pessoas, que não seja a mesma porcentagem para ambos. Assim, eu e você, a gente é irmã e a gente lida muito bem com a nossa convivência, tudo. Então, é muito tranquilo, porque a gente se dá super bem. Mas um sócio, assim, de fora, eu acho legal uma pessoa que tenha a decisão final. Porque se é só 2, vai ficar sempre uma dúvida de... E agora? Temos opiniões diferentes, o que vai ser? Quem desempata? Quem desempata. Então, uma pessoa que tenha a autoridade final para resolver. Pode ser, sei lá, 60-40 ou 55 e um pouquinho menos o outro, 45. Mas para que tenha uma pessoa para decidir no final, porque isso auxilia também que não tenha nenhum desentendimento e que a empresa continue crescendo. Muito top. Gente, o direito, ele não precisa ser uma fase complicada aí para vocês. Avaliem com carinho. Ter uma assessoria dentro da sua empresa conforme ela for crescendo, para você ter ali um respaldo mesmo de consultoria, porque aparecem muitas demandas ali no nosso dia a dia de empreendedora. Bi, deixa aí uma mensagem para as Evas que estão nos assistindo. O que você diria aí, você que está nova, vamos dizer assim, nessa área de... Nova em todos os sentidos, né, gente? Nova de idade, mas com um profissionalismo já muito grande, palestrando para uma plateia gigantesca. Diga aí para as meninas, o que você deixaria de garra aí para elas, alguma frase, alguma coisa para elas se inspirarem? Acredite no seu potencial. Por muito tempo, eu tinha dúvida de, tipo, será que eu sou realmente capaz? E você é capaz. Não duvida do que você pode oferecer, do que você tem para crescer. Você é capaz. Às vezes, só precisa de uma ajuda, um incentivo. Mas você pode chegar aonde você quiser. A gente até colocou uma frase, tem essa frase no livro. Você está mais preparado do que você imagina, você é mais capaz do que parece e você está pronta. É só ir, só faça. E o que é sucesso? A gente está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso podcast de hoje. Foi super cheio de informação, hein? Depois vocês vão lá dar uma esmiuçada. Se você não tem registro de marca ainda, já vai atrás. Não deixa a água bater na bunda, igual aconteceu comigo. O que você diria aí, na sua visão, o que é sucesso? Eu acho que sucesso é você alcançar o seu objetivo, independente de qual seja ele. O sucesso, ele vai mudar, né? Porque a gente atinge um objetivo e a gente vai buscar outra coisa. Mas é você chegar lá onde você estava planejando. Então, por muito tempo, eu não sabia qual era o meu objetivo e eu me sentia perdida. Mas quando eu decidi, não, eu quero abrir o meu escritório, eu atingi meu sucesso, eu abri. Aí, quero abrir uma loja de óculos, eu abri. Então, acho que o sucesso, ele vai mudar conforme os seus sonhos, mas é você realizar esses sonhos, é você chegar lá. Oh, amei. Amei fazer o podcast com você, tem um carinho especial. Evas, nos vemos nos próximos capítulos. Vão acompanhando aí, a gente sempre traz experts em assuntos diversos.
empresárias aí, umas que estão começando, outras que estão há muito tempo no mercado, porque cada uma está numa fase aí. Você que está do outro lado da telinha, pode estar, às vezes, nem começou a empreender ainda. Então, se inspire e estamos aqui para te auxiliar no que for necessário. Pode contar com Eva. Aqui eu tô com a mentora, né, que faz parte do Empreenda, que faz parte da equipe. E estamos aqui para auxiliar vocês nessa trajetória. Não é uma jornada fácil, é complicado. A gente não tá aqui para romantizar o empreendedorismo, porque ser empresária não é fácil, mas é muito gratificante e é uma honra a hora que a gente entrega o nosso produto, o nosso serviço, do nosso jeitinho. Então, sintam esse gostinho, aprecie aí a caminhada. Obrigada! Até o nosso próximo episódio. Um beijo, Evas!